Lula. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 7 de junho de 2010, segunda-feira. O verbete é o número 1591. 3 páginas, 42 logias, 6 máximos. O tema, mega idiotismo cultural. A especialidade é a parapatologia. Definição. O mega idiotismo cultural, geral, é a imensa presunção e pretensão étnica ou racista de determinada nação, agrupamento, dinastia ou linhagem humana de se autodenominar e viver de modo convicto e fanático como sendo o povo eleito ou escolhido, privilegiado ou evolutivamente superior às outras raças ou aos demais componentes da humanidade. Os tradicionalismos regressivos bolorentos. A evolução consciencial desenvolvida tão somente por meio dos altos esforços pessoais e grupais. O contágio das tradições, lendas, sagas e folclores no universo dos idiotismos culturais. As ficções criminosas, os tabus internacionais. A defesa dos direitos das pessoas às etnodiferenças. Na culturologia que nós colocamos o mega idiotismo cultural e o mega idiotismo cultural de povo eleito. Na remissologia tem 15 itens, nós chamamos a atenção. Canga tribal, erro evolutivo crasso, força do atraso, idiotismo cultural e mega tolice indefensável. Frase enfática. A imensa presunção e pretensão do mega idiotismo cultural de povo eleito ou escolhido é capítulo fundamental dos conteúdos regressivos do mega tolicionário historiográfico da Terra. Você já pesquisou o mega idiotismo cultural das ilusões infantis dos povos eleitos? Quais proveitos de holomaturidade extraiu de tais pesquisas? Olha a pergunta. Nos cursos intermissivos atuais existem aulas a respeito de como evitar os contágios das tradições, lendas, sagas e folclores no universo, os incontáveis idiotismos culturais que permeiam todas as culturas? Em qual cultura atual esse mega idiotismo cultural é menos presente? Olha, é difícil a gente ponderar isso aí. A maioria das culturas hoje tem, devido ao processo da supercomunicação, há muita tolice. Então agora, com o processo da internet, que melhorou muita coisa por um lado, piorou muito por outro. Os mega idiotismos aparecem demais nos blogs, nos orkuts da vida, nos chats, as coisas todas, toda hora. De modo que é difícil. Agora, nos cursos intermissivos, a pessoa analisa principalmente aquela cultura que ela vai ressomar. Ela fica de olho nisso, então ela começa a estudar as relações que ela teve com aquela cultura, o que se passa, e começa a ver os trafalhos e trafores. E ela quer evitar aqueles traços mais debilitantes que ela encontrou em si mesma em relação à cultura. Então ela fica de olho nisso, ela marca aquilo, porque isso é uma coisa que ela tem, é evitável. Precisa de ser evitado para que ela possa cumprir a proex dela. Participo de um sarau como músico amador faz alguns anos. Devido ao despertar da consciência pela conscienciologia, percebi que há muita arte desnecessária, repleta de ilusões infantis. Gostaria de saber a opinião da conscienciologia sobre a diferença da arte útil para a arte inútil no processo consciencial. Olha, a maioria dos processos artísticos, isso é apenas um problema de passatempo, é um processo apenas de lazer, é um problema apenas da pessoa ter um hobby ou algo nesse sentido. É um derivativo para a pessoa sair do ramerrão, da rotina e outras coisas mais. A maioria da arte você pode viver sem arte. Agora, tem artista que acha que não pode, que a vida não pode existir sem a arte. Quer dizer, cada um vê as suas necessidades. Agora, o que eu penso é o seguinte, com a racionalidade, você ponderando as coisas,
há tanta coisa para a gente pesquisar na vida que não tem muito espaço para você colocar isso que eles chamam de arte. O processo é tanta pesquisa que está desafiando você, você tem que encarar com racionalidade séria e que exige muito mais esforço, que não tem tempo para muita coisa de arte. Eu, por exemplo, deixei tudo que eu pude, muito embora você tenha que mexer sempre com a arte. Eu trabalhando, por exemplo, para fazer uma comunicação, tem o problema da arte, é o design, tem o jeito de comunicar, o estilo que você usa, tudo isso tem arte. Então, essa arte inevitável é que a gente tem que dar valor. Mas o mais é ver o que é secundário e cortar fora. A maioria, por exemplo, dos bagulhos energéticos que as pessoas jogam fora quando elas começam a amadurecer, uma boa parte desse bagulho, a maioria, tem raiz artística. Pode olhar, observe. Olha o que você julgou, um bagulho energético, como é que tinha coisa de arte. Mas há pessoas que não sabem viver sem isso. Agora, a arte, nesse caso, é uma reação mais infantil, né? É uma infantilização do adulto, até um certo ponto. Estou com 55 anos, me aposento esse mês, após 30 e poucos anos, trabalhando como analista de sistemas. Então, quero me dedicar ao estudo da cosmologia e da física. Já fiz alguns cursos na Escola de Astrofísica, quando morei em São Paulo. Também de Conscienciologia, que conheci há 20 anos, aplicando os conhecimentos para melhorar meus trafares e ser uma consciência melhor. O senhor já acessou algum planeta fora do nosso sistema solar, onde as consciências agiam no dia a dia intrafísico desse planeta, como eram? Que tipo de construções, ferramentas o senhor viu no intrafísico deles? Olha, o que a gente nota é o seguinte, que cada planeta tem um processo de manifestação. Então, o corpo, o instrumento, aquele da matéria, físico, que a consciência se manifesta, é isso aí que eles olham mais. Como é que pode se manifestar? Então, através disso agora, aí tem pequenas diferenças. Se você vai para um planeta onde o povo tem o olho diferente do nosso, isso já muda uma opção de coisa, em torno da própria vida, etc. Então, tem que examinar isso. Há planeta de tudo quanto é tipo. Agora, precisa ver o seguinte, dentro daquele corpo, ou daquele instrumento que a consciência se manifesta, quais são as diferenças que ocorreram? Cada um tem seu jeito. Como entrar em uma discussão com outra pessoa sem ficar nervoso e alterado, ao ponto de dar brancos, tremores e queda de imunidade? Primeira coisa, é você fazer a imobilidade física virus durante 3 meses. E você tem que chegar num ponto que você não pode tremer, hora nenhuma. Principalmente quando for debater. Agora, você pode ficar veemente, você pode ficar até acalorado, ruborizado, isso faz parte do serviço. Se a gente começar a falar muito aqui, eu, por exemplo, qualquer coisa, fico ruborizado. Isso é por causa da pretensão. Sempre fui assim. Agora, veja, não tem nada a ver com o processo da hipertensão ou o problema da alteração da pressão arterial, a taquicardia. Não tem nada a ver também com os processos, vamos dizer, na torrente circulatória, de entrar uma adrenalina brava e começar a ferver o sangue. A adrenalina entra e começa a ficar fervido o sangue. Então a pessoa está toda... Isso aí você só vai fazer dominando por isso nós fizemos o primeiro laboratório aqui, foi mobilidade física mesmo. É para isso. O primeiro problema que você precisa é esse. Enquanto você estiver desse jeito, você não deve debater nada, você não está preparado para isso. Tem que criar uma infraestrutura para o debate. Debate é coisa séria, pode levar a morte, crime, homicídio, guerra. Então tem que ir com calma, debate é coisa muito séria. A gente tem que ter infraestrutura para entrar no debate. Por isso que eu venho falando debate aqui, porque é muito sério, mas exige uma infraestrutura. Outra, como desenvolver a mediunidade de maneira correta? Por exemplo, alguém é possuído por um espírito e só com orações consegue equilibrar-se e voltar ao normal. O senhor sempre fala que as religiões acabam castrando a mediunidade da pessoa. Então, qual seria a solução no caso de possessão por um assediador? A possessão por um assediador é acabar com
o possessor, mandar ele passear. Agora, para isso, tem que haver uma reação da pessoa que é o possesso, o possuído. Ele tem que mexer com o estado vibracional e procurar superar isso. Outra coisa, nós aqui não usamos orações, nem vela, nem pêndulo, nem incenso, nem terço, nem também moinho de orações, nada dessa besteirada. Nós achamos que isso tudo é besteirada infantil. Isso tudo, para quem precisa, está ótimo, a gente respeita, a pessoa leva aquilo que quiser. Isso tudo são muletas desnecessárias para nós trabalharmos e desenvolvermos o parapsiquismo. Agora, esse parapsiquismo, então, ele pode ser desenvolvido sem precisar de lavagem cerebral. As religiões, os exorcismos de religiões, os processos todos que tem de desobsessão por aí, tem uma lavagem cerebral. Que a pessoa melhora e ela tem que continuar lá se servindo daquilo. E os guias cegos tomam conta dela, tem uma canga no pescoço dela. Você não. Você tem que desenvolver seu parapsiquismo sem ter canga no pescoço. Você não pode ter guia cego. Você tem que ter estrutura para saber o que se passa. Você tem que ficar igual ao comunicante que fala através de você. O nível tem que ser igual. Não tem nada desse negócio de ser diferente. Por isso que o amparador é a mesma pessoa que você, o mesmo nível evolutivo. A única diferença é que ele se manifesta pelo psicossoma direto e você pelo soma direto. Então isso dá uma defasagem entre ele e você. Mas do ponto de vista de nível evolutivo é a mesma coisa. Então nós não precisamos de religião nem de nada desses processos. Você pode fazer exorcismo por você. Você pode combater um poltergeist por você. Não precisa de nada disso. O problema é estado vibracional, primeiro ponto. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Isso aqui vou colocar, é um tópico que eu vou colocar, um verbete que eu estou escrevendo, é a prévia vamos dizer, no processo de você repetir as coisas na próxima vida, nós temos um nome que a gente dá para isso. Esse auto-revezamento, então, nós estamos fazendo agora um verbete falando sobre a prévia auto-revezamental. Entende como é que é? Da história. Então, um tópico que eu vou pular é isso aqui, ó. Mega Gescom. O ideal para quem escreve é chegar ao ponto da impossibilidade de lamber a cria. Presta atenção, vou ler de novo. O ideal para quem escreve é chegar ao ponto da impossibilidade de lamber a cria. Você vai ler os seus originais e tenha neo-ideias imperdíveis, forçando você mesmo a novos trabalhos e produções. A cria que eu estou falando é a Mega Gescom. É a obra-prima que você fez. Então, pensa bem como é que é isso. Não tem jeito. Você vai lamber a cria, você vai aumentar o trabalho que você tem que ser feito. Eu vou colocar nesse tópico. O tópico que eu vou colocar nesse verbete. Gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez aos voluntários que são amigos da enciclopédia. Eu tenho visto aqui a relação da situação. Esses anos, 2009, 2010, etc., é impressionante o trabalho que a turma está fazendo para nos ajudar aqui. Isso ajuda não só a enciclopédia, como o Holociclo, a Holoteca, o CAEC, e muita gente que vem aqui no Tertuliário também. O Tertuliário também tem benefício com essas coisas todas, inclusive os processos do dicionário, online, tudo mais. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos esses amigos da enciclopédia. São centenas que estão ajudando a gente. Sr. Valdo, o senhor considerou nas logias, dentro da remissiologia, a descrenciologia? Eu não entendi. Dentro das logias... Aonde? Na remissiologia. O senhor considerou a descrenciologia como uma logia? Porque onde é que eu estou falando isso? Remissiologia? Que eu contei 43 logias. Ah, sei. Eu não sei, eu acho que eu considerei sim.
Você arranjou uma a mais, né? Eu vou contar de novo. Você deve estar certo, conta de novo, mas você deve estar certo, porque eu fiz aqui rapidinho isso aqui. Eu, às vezes, erro na contagem. Eu conto muito rápido. Sabe como é que é? Eu, às vezes, erro. Você contou? Então, é 43, ela também contou. Deve ser alguma que escapou. Escapou. Eu deixei aqui. Sr. Valdo, queria saber a respeito das tradições, das culturas do passado. E foi pelos esbregue que nessa vida a gente não entrou nessa onda? O que essa pergunta? As culturas que a Sim. gente fez parte, aqueles idiotismos, e que nessa vida a gente escapou milagrosamente. É por causa dos esbregues? Cada curso intermissivo. O curso intermissivo ele determinou, ou determina nas pessoas, uma orientação mais avançada. Às vezes, o que a pessoa tem que socorrer já não está mais dentro daquela cultura, porque os defeitos, os trafares da cultura, os idiotismos, ela já ultrapassou, já sobrepujou, já não tem mais nada a ver com aquilo. Então, ela é levada para outra cultura. Agora, outra coisa séria. O curso intermissivo mostra que a pessoa é ela que tem que olhar a si mesma. Por quê? Ela pode estar dentro de uma sociedade que a cultura vigente é totalmente diferente daquilo que ela faz. E quando ela entra na mesma cultura... Pensa bem como é um serenão. O serenão trabalha em qualquer lugar e não é atingido por nada de idiotismo cultural. Mas, veja, ele tem muito parapsiquismo, a multidimensionalidade, e olha o processo cosmoético evolutivo de interassistencialidade mais do que os outros. Com isso, ele sobrepaira o processo. Mas ele funciona, e às vezes funciona mais do que a gente que está aí na frente de batalha. O problema é ver como é isso. Agora, você, por exemplo, você escapou. Mas eu repeti a cultura. Alguma coisa, em mas menor muito escala, pouco, porque mas você não estava lá dentro. Se você estivesse na Alemanha, teria sido pior. Você sabe disso? Segunda Guerra. E entrar bonitinho. Pois é, não dá para comparar, né? A situação toda é essa. Agora, o que é bom é isso, é a nova visão, o cosmovisão, a neovisão que você tem, que já está fazendo com que os mega-idiotismos eles diminuam na influência ou sobre a sua programação existencial. Isso é o máximo. Obrigada. Bom, esses idiotismos culturais, no meu caso e algumas pessoas aqui, tiveram algum reflexo nesta vida? Ela teve para a Alemanha, você teve com o processo italiano. Agora veja, você tem que ver, é o reduto que você nasceu, aquela mesologia, se ela influir em você. Porque você pode estar fora da Itália, quem estava na boca lá de São Paulo, aquele processo todo lá, mas recebeu muita influência. O meu problema maior não foi questão italiana, foi a questão da esquerda, mas eu participei na mocidade como estudante, mas já novo eu percebi que o negócio era furado. Agora, era de oriundi? Não, oriundi, esquerda, marxista, mas não tem nada a ver com oriundi. Não é do Gramsci, não? Não, o marxista da época de estudante, mas logo depois eu percebi que era uma furada, quando eu percebi que esses países aí estavam tudo batendo pino, né? Não, e a maior demonstração que você escapou dessa foi seu estudo de filosofia. Estudo de filosofia é um outro nível. A pessoa acaba sendo desconfiosa em matéria de política. Mas de qualquer forma, quem entrou, como no meu caso, nessa fria, nesta vida, não deixa de ser um agravante. Mas... Não, isso aí é superado, depende do que você fez, né? Não, eu não fiz nada, era só simpatizante, eu não participei. Não, isso aí não tem nada. Isso aí é aquilo que nós estamos falando no outro verbete aí dessa semana. É um processo dessa semana que passou. É um problema do pecadinho da mocidade. Isso sai da diurese. Mas isso deve ter um passado político também, de
que refletiu nisso. Lógico que tem. No seu caso é típico, o seu processo de debate, por exemplo. Seu temperamento é totalmente político. É ou não é? Sempre foi. Mas eu sempre gostei de política, eu gosto de ler sobre política até hoje. Sim, e também de ler, porque no jornal que eu leio, a parte política eu sempre leio tudo, então eu tenho um interesse político, mas numa forma diferente. Passado, faz parte do serviço. Agora as pessoas mostram o que são, aquilo que elas são. Não tem jeito de fugir disso. Agora eu vi também aqui no Belicismo, né, na página 9, que tem esse trio baratrosférico aí. Trio Parada Dura Baratrosférico. É o judaísmo, o nazismo e o comunismo. Aí o negócio é grave. Agora, veja bem, no caso do Brasil, existe uma influência na intelectualidade do comunismo. São os filhotes, eles se dizem até que não são stalinistas, tudo, mas são filhotes lá da Revolução Russa, né? Em geral. Nem todos, mas em geral. Isso ainda tem força na intelectualidade, nas universidades. No Brasil, de modo geral, as pessoas não dão valor para o processo do Brasil nem da cultura brasileira. Muito embora tenha aquelas pessoas, igual o livro do Chico lá, do Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ou aquele outro que falava sobre o ser brasileiro, por que me ufano de ser brasileiro? Lembra dessa história? Nosso amigo, por que me ufano de ser brasileiro? Agora... Isso são raros. E a maioria, as pessoas fazem piada a respeito do Brasil. Elas não levam o Brasil a sério. Por exemplo, nós não cultuamos a bandeira nacional do jeito que os americanos cultuam. E outra coisa, a nossa bandeira até que é bem sugestiva, não tem nenhuma daquele jeito, com lousão deitado, aquele negócio. E, no entanto, a gente não dá valor para isso. Agora, eles ufanam essa situação em certas, o hino nacional, uma coisa ou outra assim, para mostrar, né? Mas então, mas essa influência existe também, questão do nazismo, existe influência no Brasil, mas o que a gente sente bastante é do comunismo ainda, ou os seus derivados na intelectualidade. Agora, isso se deve a quê? Ainda esse pessoal que... E é dogmatismo puro, né? Eles defendem aquilo com dogmatismo dentro das universidades. Mas agora, o problema do belicismo, é até bom a gente ler aí, que você chamou a atenção, é o seguinte: o aspecto mais surpreendente e desolador no quadro historiográfico dos três povos referidos aqui, pretensamente autodenominado eleitos ou escolhidos, judeus ortodoxos, sionistas, primo dos palestinos, e nazistas e neonazistas do século XX e XXI, os comunistas russófilos de todas as políticas, relaciona-se o fato de terem sido e também serem francamente belicistas. Guerrearam e guerreiam de modo ativo entre si. Aí se pergunta, com toda a lógica, foram povos escolhidos para qual objetivo? Para apenas se matarem reciprocamente? As tolices psicóticas são devastadoras quando atingem as multidões desvairadas sob líderes fanáticos e fanatizados das tênebras, quer dizer, das trevas. Isso aí é uma coisa para a pessoa pensar. Quer dizer, foram povos escolhidos para qual objetivo? Para se matar uns aos outros? Essa que é a minha pergunta. Observe, olha os israelenses, eles é que são os mais, o povo escolhido que é mais falado. Olha só, estão em guerra lá com os palestinos, que são os primos dele há 50 anos. Eu vi falando isso aqui. Mas e por aí vai, todos eles brigaram entre si. Nazistas, povo. Nesse caso do navio, eles mataram 9 pessoas lá, um absurdo. Isso é agora dessa semana. Eles fazem isso tudo de propósito, eles são conscientes disso. E estão pouco ligando, porque eles dominam os Estados Unidos. Israel domina os americanos. É o estado mais poderoso dos Estados Unidos. Mas vem me perguntar, você que viajou muito nos Estados Unidos, qual foi o estado mais forte, mais poderoso que tem? Então, assim, Israel. Não, mas isso é um país, mas pois é.
Mas é um Estado americano, estadunidense. É o mais forte deles. Agora, o gozado é que, em termos de população, eles são minoria da minoria da minoria, porque alguns milhões e agora, chegam uma coisa a que dominar. É uma pena a gente ver o Obama. Ele está preso ao processo. Uma condição dessa é uma vergonha. Os jornais estão todos falando. Ele não tem autoridade mais, vai perdendo toda o moral. Por quê? Não podia passar a mão em Israel numa coisa dessa. Todo mundo reclamando, só eles a favor. Não dá, né, gente? Presta atenção. Matar as pessoas sem mais nem menos. Gente que está tentando levar comida para o povo que está lá. Não dá, né? Agora, os judeus são assim. Os judeus fanáticos mesmo. Sai de baixo. Agora, dente por dente, olho por olho, vida por vida, não interessa quantos morrerem. Quer dizer, a lei de Italião não é fácil. Agora, o princípio de Italião. Todo mundo... Isso é da época da lei de Hammurabi, é uma das coisas mais antigas da Terra. É coisa da época do Cro-Magnon. Eu acho que o mundo inteiro esperava muito mais do Obama também, né? Tá uma decepção. Não, mas eu falei aqui, né? Vocês acham que vai ter testosterona? Lembra que eu falei? Mostra que ele tem pouca testosterona. Ele pode ser roncolho em matéria de política. Só tem um testículo. De ver com calma. Ele é muito bom, é um diplomata, é uma grande personalidade, fora de série, mas esse é talvez o mega trafar dele. Não dá conta. Agora, coitado, a gente também não sabe, você não está na pele dele, não está calçando o sapato dele. Para você saber a pressão do Pentágono em cima da Casa Branca, porque quem manda é o Pentágono. Né? Ele já deve ter visto isso. Esse negócio de andar com o cachorrinho, com a filha, a esposa, isso tudo é para tapear. Ele tem uma pressão danada em cima dessa Casa Branca. A Casa Branca é como diz um camarada nosso, ela já foi branca, hoje não é mais. Está cinzenta, não, já está escura. A casa bem noturna. É difícil. Agora o processo esse domínio dos judeus ainda no mundo, ele se deve a quê? Porque é a minoria, né, em termos de população, tudo, e tem todo esse poder nos Estados Unidos, sei lá. Eles arquitetam isso. É porque eles sabem fazer isso. São muitos milênios que estão mexendo. Eles pegam aonde dói. A primeira coisa que eles pegam é as finanças, o processo da economia. Então você vai ver que tudo isso que tem na economia do capitalismo selvagem foi inventado por judeus. Eu vivo falando isso aqui. Presta bem atenção. O cheque ao portador. Raciocina sobre isso. A maioria tem uma dificuldade danada de entender isso que eu falo. O cheque ao portador é a invenção dos judeus. Por quê? Para omitir quem é que está recebendo o dinheiro. É esse que comanda tudo por baixo dos bastidores, ali, ó, de baixo. Então não aparece o nome dele. O segredo para o judeu é a alma do negócio. Você entrou dentro de uma armação judia, você não sabe. Você está mexendo só com gente que tem italiano, tem brasileiro, tem argentino. Você vai olhar, lá no fundo, quem está mandando, tem um judeu atrás. É por isso que é tanto país e tanto processo histórico contra eles, né? Dá pena. Agora, eu não vejo jeito de eles mudar tão cedo, porque é a etnia mais antiga que tem, com mais tradição, as coisas tudo rígidas, muito sérias. E outra coisa, a técnica que eles usam, ela é positiva para eles, quer dizer, ela dá resultado. Então, isso é um senhor problema, se você for pensar o negócio de judeu. Agora, os americanos, capitalismo selvagem, século todo, tudo é deles. Aquele negócio dos comunistas, por exemplo, aquele cara, senador, né? Tudo que houve aqui lá atrás, tudo tinha judeu atrás. Agora, primeiro que eu falei, é a economia. A segundo, é a mídia, é a comunicação. Eles dominam a comunicação por baixo. Por exemplo, Hollywood sempre foi dominado por judeus. Como é que uma pessoa igual aquela Barbra Streisand, com aquele nariz, aparece, é uma das maiores de Hollywood? Por quê? É judia.
Como é que esse Woody Allen, ele sai bem da história, falando aquelas bobagens, sempre repetindo umas certas coisas, dentro do roteiro dele, sempre fazendo aquele jeito, dá muita importância para o processo do diálogo, tudo isso, que é judeu. E por aí vai. O cara que me ajudou mais estava morto, era judeu. Depois que ele morreu, através da viúva, eu fui muito ajudado. Por causa de Hollywood, senão não teria. Então você veja, você espreme. Quando você vê uma coisa que está muito viva, em matéria de propaganda, vai olhar atrás. Mas ó, é igual aquele bichinho na praia. Como é que chama o bichinho? Tatuí. O tatuí. Você tem que pegar e ver. Lá no fundo tem um tatuí. O processo judaico é esse, tem um tatuí judeu. Você pode olhar, você viu qualquer coisa, vai aprofundando. Se teve muita expressão na areia, porque tem um tatuí no fundo. Agora, Valdo, como é que você avalia o fato do próprio comunismo, que o forte vem do Marx, que era judeu? Que aí você tem o capitalismo de um lado e o comunismo... Mas ele fez, mas não foi pensando nisso, ele fez para poder dominar o processo. Então, mas também judeu. Todo judaico. Outra coisa, as maiores mentalidades, maiores inteligências, tudo é judaico. Escuta, o Freud, o que era? O Einstein, o que era? Quem é que eles fazem mais propaganda? São desses dois caras no século XX. Por quê? Judaico. Eles mesmos fazem a propaganda do povo. Se não for, eles não fazem. Uma outra coisa, observa se dentro de uma comunidade aparece um judeu muito pobre que está criando problema. Lá pelas tantas eles somem. Eles dão um jeito nele. Não pode aparecer. Está entendendo como é que é? Então, isso tudo é feito nos bastidores, na calada da noite, quietinho. Agora veja, eu já conversei com um monte de judeu, tem um monte desses que pensa do jeito que eu estou pensando, direitinho, assim. Está cansado de saber disso. E eles viram para mim e falaram assim, ó, Valdo, desiste disso que você não vai dar conta e ninguém vai dar conta tão cedo, isso aí vai longe, porque a raiz é muito grande. É aquela árvore de Uberaba, que estava numa praça e ia para 5 bairros. A raiz dela era tão grande que aquilo se infiltrava. Entende? O judeu é aquela árvore de Uberaba. Os caras já falavam isso na Uberaba. Né? É a árvore, a paineira, era uma paineira que tinha na praça. Ela ia para 5 bairros, tinha a raiz dela. Agora, os galhos dela mesmo, a própria árvore, saía aquele negócio assim, ó, mas a perder de vista o galho saía do tronco dela. Agora, quantos séculos? Quando eles chegaram no Uberaba, a árvore já existia há muito tempo. O primeiro que apareceu lá, a época dos índios. Ele falou da esquerda, mas na Revolução Russa tinha muitos judeus, mas o Stalin expurgou quase todos, inclusive o Trotsky e outros. Matou, fez o diabo. Mas o aspecto intelectual, o Marx era judeu, né? Criou o processo comunismo. Mas eles tiram partido e dão contra. O problema todo é esse. Agora, é a vida, né, gente? O mediotivo cultural, a situação está aí. Cada um tem os seus. Agora, o Brasil é novinho. O Brasil é 1/10 dos judeus. Os judeus têm 5 milênios. O Brasil tem 500 anos. Quer dizer, 1/10. Então, nós aqui é samba, é futebol, a cultura está mais baseada numa coisa dessa. É a popozuda, dá-se muito valor disso, principalmente na praia, etc. Tal. É o processo tropicoso. Você está entendendo? Como fica a condição do ajudante algoz, verbete explicado ano passado, com relação ao binômio da binomiologia. Binômio, defesa do indefensável, defesa do egão. O problema todo é o seguinte, a defesa do indefensável e defesa do egão. O cara, às vezes, ele fica sem saída, né? Ele entra no beco sem saída. A situação é precária. Agora, esse binômio, ele sempre existe. Pois é, a página 9 está falando aqui. O problema todo é ver como é que é isso. Agora, o algoz, a condição do algoz, nunca é boa. A condição nunca é boa, é sempre negativa, por causa do egão. Todo algoz é isso. Antes de conhecer a projeção baseada na conscienciologia, fazia projeções lúcidas, com frequência desde criança.
Depois que comecei a estudar, não faço mais projeções com frequência, ao contrário, agora é muito raro. Por que isso aconteceu, já que antes não sabia nada sobre energia e estado vibracional? Olha, eu explico isso tudo no livro Projeciologia. Você entrou em recesso projetivo. Na verdade, nesse seu caso, não tinha recesso projetivo, porque se você tivesse projeção, você já teria chegado às mesmas conclusões que você vai conhecer lá no Projeciologia. O que você tinha era onirismo, era sonho, uma porção de ilusão feita pela imaginação, pelas fantasias, a inventividade da pessoa. Agora, a hora que você começa a ver a coisa real, positiva, racional, lógica, concreta, então essas tolices acabam. Isso mostra que você não tinha projeção. Você tinha a ilusão mesmo, do período infantil, do teenagers e da adolescência. Agora, o que se passa? Observa agora o princípio do processo da projeção. Você é o seguinte, se você estivesse manifestando pelo psicossoma, fora do corpo humano, presta atenção, psicossoma direto. As coisas pelo psicossoma, elas são mais concretas do que essa concretude aqui da minha manifestação, do meu corpo, da mão, da mesa. Lá você vai sentir mais concreto do que aqui. Então o problema todo é você ter um veículo de manifestação adequado à dimensão que você se manifesta. Se você estiver, tudo é mais concreto, mais palpável e mais real para você. De modo que agora você tem que mexer muito é o estado vibracional mesmo, com as energias, para você fazer projeção pelo psicossoma com lucidez, ou, se for possível, até com mental soma direto. Aí sim, você vai entrar dentro disso que nós chamamos de projeciologia. Qual seria o mega idiotismo cultural do Brasil? Agora é com você aí. Isso aí é para vocês responderem. Fala a sua. Corrupção. Ela tá aí. O que você acha? Ele acha que é corrupção. Se puser em ordem assim, o mais importante é corrupção. É que eu falei samba e futebol, mas isso é leve. Corrupção é mais... O que você acha? Mais... Eu quero ver a opinião aqui dos meus pares. Alto nível. Acho que o jeitinho brasileiro. Para mim, é a corrupção. Dá uma jogadinha, isso quebra também, um galho. Isso também é a lei de Gerson. Tudo isso é corrupção, mas não saiu da corrupção. Agora, Pilar, o que você acha? Você é uma pessoa experiente, tá? De depor no seu pilar. Né? Não, mas eu concordo que a coisa mais séria mesmo é essa corrupção, é essa maneira de lidar com as coisas sérias do Brasil. Né? Agora essas outras são disfarces, né? O carnaval, Agora vamos ouvir também o Igor, que ele é rigoroso. Igor, vamos ver o que é que ele acha disso. Como é que é a situação? Corrupção é o mal maior, mas eu diria assim, mega idiotismo cultural, eu destacaria também o futebol, porque muito pouca gente é contra. Pega todo mundo praticamente, a favor. Não, o Brasil vai parar. É daqui a 3 dias, não é isso? Parece que começa, não é isso? A televisão já está falando, já há 1 mês. Agora, ô Flávio, você que é uma personalidade aí muito séria, atrás do computador, dê sua opinião também. Eu acho também a corrupção, mas um outro ponto que eu vejo também, o Brasil é a submissão. Né? Eu acho que o Brasil ainda, perante os outros países, ainda ele tem um certo idiotismo de inferioridade a grandes potências. Isso aí o Lula está melhorando, porque ele já deu um basta. Já deu um ponto em muita gente nos States. Isso, o negócio da mandioca dele, tá? Então, mas eu vejo que isso foi, mas isso foi uma influência cultural no Brasil muito forte. Eu também acho. Aonde você sempre foi um país submisso, que você tem chance de crescer, mas nunca conseguia crescer. Então, acho que isso vem mudando em termos de população, em termos de potencial.
O Adé também chegou, mas ele não estava aí, não sabe o que a gente está falando. Ele é... Como é que chama? Tá. Agora, o Youssef, o que é que você acha disso, Youssef? Vamos saber. Eu estou ouvindo a opinião aí dos grandes sábios, que estão presentes. Agora nós vamos começar a ouvir as mulheres daqui a pouco. Eu concordo com o Igor também, que é futebol. Futebol, né? E nós temos uma coisinha, sempre a defesa do indefensável. Sempre nós temos uma desculpa para qualquer erro que nós cometemos aqui. A pessoa faz uma barbaridade, não, mas ela fez... Sempre tapeia alguma coisa, tipo Lula. Ele é especialista nisso. Agora me conta, o que é que vocês acham? Você que é a Maga está em todas. Eu concordo. Para mim, a corrupção, também esse jeitinho, que eu acho que o jeitinho brasileiro é bem... Bom. Eu queria acrescentar a cultura do oba-oba, alegria desenfreada, o hedonismo infantil. Acho o brasileiro assim, um povo muito alegre, muito... Sim, mas isso é uma parte boa, o bom humor eu acho até positivo. Eu não vejo isso tão negativo assim, não. As pessoas se levam a sério, a lei do menor esforço. A evolução tem que ser com bom humor. Uma vez você comentou de um artigo que você leu, de um alemão que estava falando que uma das coisas boas do Brasil era justamente esse bom humor, e fazia críticas às autoridades. Mas não é só isso, é o bom humor da pessoa que está com fome. Isso é que é o pior. Então, no Brasil, essas pessoas, para mim, são heróis, são ícones, são ídolos, são fora de série. A pessoa está passando fome, mas ela está alegre. O Nordeste é o maior celeiro de humoristas. Pois é. Então, sobre esse aspecto, eu não acho que isso aí seja... Também tem uma coisa que o Flávio falou que eu concordo. Quando a gente vê outras culturas, como a Argentina ou em outros países, as pessoas são muito mais autônomas, elas dão opiniões, elas mudam. Aqui parece que tem uma questão de uma cultura de submissão. Uma cultura onde o povo fica calado, vai aceitando. É o processo da Igreja Católica. A Igreja Católica deprimiu o processo, o povo tudo tem problema com isso. Isso é a repressão. É o negócio do espiritismo. Eu queria que o povo falasse, ninguém fala. Você tem que ser humilde. Você está entendendo como é que é? Outra coisa, não pode julgar ninguém. Julgar é um problema. Isso tudo é bobagem. Agora, veja, tudo é imaturidade crassa, né? É uma imaturidade crassa que dá esse idiotismo. Reflete na falta de debate, isso que ela falou, o povo debate pouco. Agora, o problema nosso hoje, talvez mais inteligente, é o seguinte: nós devemos abraçar todas as culturas, as raças, as etnias, aquilo que elas têm de bom, e ficar com a média útil dessa condição. Eu, por exemplo, eu vivo falando de judeu, eu tenho um monte de amigos judeus, eu admiro muito eles, a gente colabora naquilo que pode e tal. A mesma coisa, eu vivo falando negócio de máfia de italiano, eu tenho um monte de amigos italianos, até hoje. A mesma coisa são os alemães. Sobre esse tem até gente da minha família, gente que eu tenho ligação, tudo também é alemão, você tem que ver. Agora, o problema é a gente não compartilhar, não ser comparsa, não ser conivente, não ser cúmplice dos aspectos negativos dessas etnias. Isso aí é que é o duro. E outra coisa, a etnia, elas são, assim, surpreendentes. Igual aquele cara pretão que estava lá dirigindo o táxi para mim, e eu, quando ele me viu tudo de branco, barba branca, roupa branca, chapéu branco, tudo branco, já olhou para mim danado da vida. Eu virei para ele e falei assim: você quer que eu saia do carro? Você pega um que esteja de preto para andar com você. Eu gosto de branco, cada um faz o que pode. Outra coisa, eu tenho um monte de amigo mais preto do que você que só usa branco. Você já viu preto que usa branco? Aí o cara falou assim: não é isso, doutor, não é isso. Agora, ele começou falando comigo o seguinte: o senhor sabe quem é que é o Edson do Nascimento? Para ver se eu era do Brasil mesmo, que eu falei que era do Brasil. Eu falei assim: olha, você é mais racista do que a turma da Ku Klux Klan. Falei na cara dele.
Ser pior do que o povo da Ku Klux Klan. Será que você foi gente da Ku Klux Klan que eles mataram, que renasceu preto agora? Será que é isso? O cara lá pela Santa parou, me levou lá numa livraria que eu estava caminhando, e eu falei assim, ó, tá aqui, ó, mais $10 para você, que você me deu uma lição enorme. Eu aprendi muito com você, como a gente não deve ser. Ele olhou para mim, recebeu os $10 cada dia e foi embora. Agora, terrível. Agora, era um pretão enorme, grandão mesmo. E eu falei com ele, eu tenho um monte de amigos que são mais pretos que você e que vestem branco igual eu, qual é o problema? Então, eu falei para ele assim, ó, não implica com os outros que vestem branco, não. É muita gente que usa. Aí eu ainda falei assim, ó, tá vendo, ó, ali vem dois, ó, olha lá. Aquela mulher e aquele homem, ó, estão de branco. O médico, por exemplo, como é que vai ser? Num monte de lugar, às vezes, estão de branco. Como é que fica? Hoje eles já estão usando outras cores, para não dar problema, um pouco azulado, aquele negócio. Na minha época, todo mundo era de branco. Eu virei para ele e falei assim, ó, eu uso branco desde que eu comecei a trabalhar na medicina. Mas não foi bem, né? Eu comecei e fui na policlínica, lá na radiologia. Então, eles me deram aquela roupa branca, eu gostei do negócio, comecei a usar só branco. É a vida, cada um faz o que pode, qual o problema? Outra coisa, se ter personalidade, ou seja, testosterona, para usar barba, para usar roupa branca só, você tem que ter personalidade, não é qualquer um que aguenta isso, não. Esse do nosso amigo lá do taxista é um caso, eu tive um monte desse caso. A pessoa fica de olho na gente. Professor, só uma coisa que eu também acho que é um idiotismo cultural forte, nossa impunidade, porque banaliza o errado, né? A gente fica, não tem consequência para quem faz coisa errada e as pessoas também agem com naturalidade. Tem uma roubalheira danada, roubam o patrimônio que é público, que é de todo mundo. Fica por isso mesmo. A banalização do mal, né? A nossa Arendt, ela já falava disso. O negócio é muito sério isso aí. Agora, vocês veem que esse mega idiotismo cultural também, isso não é muito falado, não. Eu só pergunto para vocês, algum de vocês já leu alguma coisa que fale desses 3 mega idiotismos, essas 3 nações, junto? Vocês vão, como isso é difícil? Vocês vão me dizer que um monte desses autores não estão cansados de saber disso? Por que eles não tocam? Porque eles já estão com a canga do mega idiotismo em cima dele. E tem um ponto interessante, Walter. Por exemplo, você aqui está fazendo a crítica à questão judaica, né? Como já foram feitos em outros verbetes também. Mas normalmente quando se faz uma crítica ao processo judaico, a pessoa logo é taxada de antissemita. Essa é uma saída, né? É o antissemitismo. Não, mas agora veja, aqui, ó, eu vou ler para você aí o exemplo. São os 3. Mega idiotismo cultural judaico. A autodenominação de povo eleito ou escolhido por parte do panjudaísmo há milênios. Mega idiotismo cultural nazista. A autodenominação do povo eleito ou escolhido por parte dos alemães arianos, próximos do partido nazista ou hitlerista sanguinário, ou do pan-germanismo. Mega idiotismo cultural comunista. A autodenominação de povo escolhido por parte da massa de trabalhador da Rússia soviética e respectivo país satélite próximo do marxismo, leninismo, sanguinário ou do pan-comunismo. Então presta atenção. Pan-judaísmo, pan-germanismo, pan-comunismo. Besteirada, tudo isso. Esses 3. Vocês já viram isso junto? É isso que eu estou perguntando. Se você descobriu algum livro que fala desses 3, me mostra, porque até hoje eu não vi. Eu escrevi isso aqui para ressaltar isso de propósito. Valdo, é muito difícil de analisar, abordar, falar e vamos dizer, defender uma condição dela. Quando a gente pega, por exemplo, os muçulmanos e o catolicismo e os muçulmanos, eles estariam numa condição abaixo desses 3, se você não pôs, mas eles têm um peso grande. Veja bem, muçulmano é um derivado dos judeus. Lembre-se bem, Moisés, que é a base do judaísmo, praticamente, ele era egípcio. Cristianismo. Todos eles são primos, você tem que colocar isso tudo numa panela só. O cristianismo também, que
o Velho Testamento, que é o livro dos judeus. Jesus era judeu. Agora, Oswaldo, você está querendo falar, né? Eu queria salientar uma coisa. Vocês estavam falando aqui do ponto de vista da submissão do brasileiro a respeito do resto do mundo, né? Mas acho que é muito bom que vocês saibam qual é a opinião do resto do pessoal a respeito do brasileiro. Ou seja, a opinião que no mundo hoje se tem a respeito do Brasil e do brasileiro tem mudado muito nos últimos 40 anos. Muito, e parabéns. Ou seja, no sentido, eu posso falar disso porque eu tenho 60 e poucos anos, né? Então, eu sei como se pensava do Brasil nos anos 50. Não, anos 50 é a época do Perón, que eu estive lá, aquilo que eu conto aí. Então, foi a primeira vez na Argentina em 1953. Hoje se tem um respeito muito grande, certo? Não somente por aquilo que seja industrial, sino pelo avanço do próprio Brasil em termos gerais, em termos culturais, com o que era faz 40 anos. Isso vocês têm que avaliar vocês mesmos e se ponderar o que o Brasil tem avançado. Puxa, é para valorar não, mesmo. Eu sei, eu estou vendo isso. Gente, eu sou da época difícil, que não é só o processo do Brasil, mas não tinha tecnologia. Era muito difícil. Minha infância, a necessidade do interior, não é fácil. O povo desdentado. A maioria dos meus colegas de infância, todos morreram com a barriga grande, cheia de inverno. Isso aí não é fácil em Minas Gerais. Valdo. O cara criava um menino, começava a criar uma barriga grande, daí a pouco ele morria. Veja, no ano 77, eu fiz todos os trâmites de radicação aqui para vir ao Brasil, né? Ano 77. No ano 77, simplesmente a profissão de eletrotécnico, que naquela época eu ingressei com isso no Brasil, era prioritária no Brasil. Isso para que vocês tenham uma ideia do que era o país naquela época, ou seja, estou falando dos 70 para antes disso, e o que é agora. Então, o negócio é que realmente se vocês ainda continuam com esses critérios, é melhor avaliar e fazer uma reciclagem disso. Melhorou muito, mas ainda tem mensalão, PT, Senado, e outra coisa, tem essas múmias do Senado e outros lugares por aí, como é que faz? São múmias vivas, que ainda tem muita atuação, porque lideram. Os coronéis atuais ainda tem alguns vivos, isso tudo a gente está vendo por aí. Gente, o povo, tudo que foi condenado mensalão, está todo mundo de volta na política. Como é que é possível isso? Vamos ver o negócio da ficha limpa. Eu estou de olho para ver qual golpe que eles vão dar com esse negócio da ficha limpa. Será que o cara vai mudar de nome? O que é que vai acontecer? Eu quero só ver o que vai dar. É plástica. Professor, aqui no ar. Sim. Aqui em cima. Eu acho que ele está na minha frente, depois sou eu. Ah, sei não, mas as ladies first. Eu já falei. Ah, muito obrigada. Professor, essas coisas, o brasileiro ser assim, deixar tudo para lá, isso não é um mega idiotismo cultural? Por quê? Por que isso acontece? Por que o político faz isso e aí daqui a pouco volta? Porque a gente esquece. A gente deixa para lá. Então, eu queria perguntar, eu estava aqui pensando para perguntar, o que a gente pode efetivamente fazer? Eu tenho uma ideia que no município, no local menor, a gente pode começar. Mas se preocupar com esse mega idiotismo cultural. Falar a verdade. Falar a verdade. Mas onde que a gente vai falar? É isso que eu chamo de tares. Onde que a gente tem voz? É aonde você tem um veículo que possa falar. Não pode ser, por exemplo, igual a Marilena Chauí. Na hora que precisar de falar, ela cai fora. Vocês querem maior representatividade brasileira do que a Marilena Chauí? Mas ela ainda está assim? Ela continua? Porque ela era uma petista de coração. Mas ela continua? Não sei, eu não estou sabendo. Petista. Eu estou fora, Ai,
Não, eu não fui petista de coração. Eu sei, mas era ela. Eu fui, é o que você falou. Isso eu tenho outro partido, eu tinha outro partido. Dá uma pena. Não era PT, não. Dá uma pena. Mas ela continua? Continua? São pessoas muito inteligentes, mas veja, para defender a Marilena Chaui, eu vou te dar uma defesa em favor dela. O Heidegger foi pior, porque ele tinha mais cabeça do que ela, mais influência do que ela, aderiu para o rito e ficou com ele todos os 12 anos do partido nazista. Isso é terrível. Melhores energias para ele, a né? Hannah Arendt conseguiu dominar o cara, dobrar o cara, nem nada. Quer dizer, o cara era teimoso. Não sai daqui. Acabou. Star Wars. Ele era quadradão. Quer dizer, então a Marilena Chaui, ela tem escola, né? Ela pode entrar. Eu estou falando na mesma linha filosófica da situação. O Heidegger é muito pior, se você pensar nisso. E tem outros mais. Você sabe que já tem verbete com essas coisas todas. Eu estou mostrando, às vezes, dou nome aos bois, quando a pessoa está aí e mostra a situação. O Heidegger eu já falei dele. De outros mais, mostrando a realidade. Mas, doutor, fala para nós. E sobre os Estados Unidos, que essa tendência deles quererem expandir o American Way of Life para o mundo inteiro, essa dominação, seria positivo? Não, isso é um império estadunidense. Eles agora estão em decadência. Império já não é mais como era. A maior prova disso é a eleição do Obama. Isso mostra que o império já não é o mesmo. Junto com isso veio também a promoção da democracia, né? Porque tudo aquilo que era do processo do Pentágono, que era o povo do dinheiro, lá do Texas, que é a turma lá do nosso amigo, é o Bush, isso tudo caiu, né? Agora, o Bush fez tanta besteira que tinha que entrar alguém de diferente. Mas vamos ver se faz força. Está hilário. O caso é sério. Mas o que mais vocês têm sobre o idiotismo cultural na história? Você agora já está entendendo, você pode falar, viu? Você tem espaço. E ele tem direito, que ele acabou de chegar. Tal. Mas já ouviu alguma coisa? A gente tem, não sei se chega a ser um idiotismo ou mega idiotismo cultural, a questão do gaúcho lá, né? Vocês esqueceram. Nós respeitamos a sua ausência. Ninguém falou aqui em gaúcho. É você que está chegando e falando. Vocês viram que eu não toquei nesse assunto. Ele não estava aí, eu não falei nada. Professor Valdo. Minha consciência está totalmente límpida. Leve, solta. Se eu for perguntar sobre o mega idiotismo cultural de um país, ele tem que falar do Rio Grande do Sul. Mas é o país gaúcho. Eu olhei, vi que ele não estava, não falei nada. Para respeitar. Agora, ele chegou e lembrou, quer dizer, não podia esquecer. Você está entendendo? Eu sou obrigado. O Império Farroupilha. Eu sou obrigado a falar. Império Farroupilha. Para fazer profilaxia. A Rio Grande do Sul. Muito certo. Escuta, para aí, Adélio. Tem que fazer profilaxia, né, professor Valdo? Então, viva o chimarrão. Vamos morrer. Vamos tomar chimarrão para morrer mais depressa. Professor Valdo. Isso é o símbolo de gaúcho. Não, mas espera aí, Adélio. Existe... Adélio. Chimarrão dá câncer. Preciso te falar isso. Adélio, se você vai falar disso, vamos fazer competência aqui, tá? Argentina agora. O Gaúcho argentino. Você tem cuidado, porque ele é capaz de ir para o seu lado, porque tudo é vizinho, né? Você vê como é que fica isso. Então faz o seu depoimento aqui nessa Assembleia. Dentre os principais trafares que estão envolvidos aí, né, nessa questão aí do idiotismo ali gaúcho, qual seria o principal, na sua opinião, assim, dentre os trafares que estão envolvidos nesse processo desse idiotismo cultural, né, dessa questão de proteger muito essa cultura? O problema é o orgulho gaúcho, né? O processo, o orgulho farroupilha, entende? Tem vários nomes para isso. Mas nesse caso, devido à questão bélica, principalmente. Processo, para mim, o problema mais é o orgulho. É o problema. Outra coisa,
Quem é que quis ser separatista? São eles. Sectarismo total. Rio Grande do Sul. Lembre-se daquilo que eu já contei para vocês sobre quando eu fui dar o maior curso lá, a situação toda, e o que aconteceu com o pôster, um negócio enorme que eles fizeram. Quer dizer, colocaram o Estado, para aqueles que não sabem dessa história, isso tudo aconteceu mesmo, é fato, todo mundo viu. Eu chego lá para dar o curso, quando vejo está aquele big pôster, um banner enorme, por tudo quanto é lado. E outra coisa, tinha o Estado do Rio Grande do Sul, e lá dentro está falando do curso e com letras garrafais. Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Falei assim, vem cá, como é que é esse paradoxo, essa loucura? Vocês não veem nada, vocês estão tão envolvidos com a palavra gaúcho e as loucuras todas farroupilhas que vocês não veem. Como é que você pode colocar o internacional falando que isso aqui, o Rio Grande do Sul é internacional? O Rio Grande do Sul é um estadinho, e do Sul, ele é desse tamanhozinho, tem estado muito maior do que o Rio Grande do Sul. Como é que fica? Assim, nós não pensamos nisso, porque tudo aqui a gente quer colocar o gaúcho para frente, etc. Então, assim, por favor, tira esses cartazes, tira isso tudo da minha vista, pelo menos aonde eu estiver, não coloca isso não, porque senão eles vão chamar a gente de burro. Eu sou burro, mas quando eu vejo um ato burro, eu combato, seja meu ou seja dos outros, principalmente se eu vou dar um curso aqui, senão de cara eles vão acabar comigo aqui. Agora, eu, em homenagem aos meus amigos da época, eu não guardei o pôster nem nada, o negócio grande, o banner. Era enorme. O Rio Grande do Sul, resplendente, cheio de raio por todo lado, e o internacional lá dentro, quer dizer. O senhor comentou essa questão do orgulho, né? Mas por trás disso aí também não tem fortemente essa questão bélica inserida também? Não, o belicismo é o que sustenta o orgulho. Onde é que tem mais processo, de modo geral, a partir de tanto tempo na história do Brasil, armas, processo bélico, é tudo Rio Grande do Sul. Interessante que lá dentro a pessoa não consegue ver, ela não consegue absorver essa informação. Né? Você lembra que eu falei aquele caso do homem que dirigia a televisão? Vocês pensam que isso foi lá onde? Rio Grande do Sul. Aqui da arma. A Oploteca. Eu conversei com muitas pessoas com a Oploteca. A maioria do Rio Grande do Sul. Maioria. Absoluta. Valdo, a questão da apologia do ignorantismo aqui no Brasil, você dá para considerar? O caso do Lula, por exemplo, mas ele agora mudou. Subiu na vida da educação. Reclamação em cima dele que ele mudou. Ele já está falando a favor agora, já não está tão contra mais. Mas ainda está bem enraizado isso, né? Não, mas o problema dele é que ele dividia. Mas não como um idiotismo cultural. O Chico Xavier sempre gostava de falar, não, eu fiz o curso até o terceiro ano primário. O Lula sempre gostou de dizer que é muito importante a raiz dele. A raiz provincial. O que eu quero dizer, Valdo, é que não chega a ser idiotismo da cultura. Isso é dele lá, que está defendendo. Mas tem muita gente defendendo. Eu escrevi isso, coloquei tudo na enciclopédia. Porque, por exemplo, o Lula está bem fixado na enciclopédia, todas as coisas dele. Eu não posso estar lendo sem parar, porque me dá azia. Porque a corrupção... Para que você precisa estudar, ter curso superior? Eu sou presidente, estudei nada. Tem muito exemplo assim. Nem nada. Porque a questão é o conceito de cultura. Mas ele agora está na cultura. Isso. Não, mas tem muito enraizado ainda no Brasil. Estudando, etc., que é guerrilheira. É um processo, mudou um pouquinho. Já está na hora de mudar, né? Vamos ver, né? Ele ainda vai viver muito tempo, vamos fazer força, vamos ver se até lá ele vira alguma coisa mais séria, intelectualmente falando. Né? Parece que agora ele está querendo estudar. Só para dar um exemplo melhor. Porque, como é que vai ser? Na próxima vez ele vai querer voltar, mais força. Se ele voltar com um livro na mão, vai ser outra coisa. Outra coisa aqui. O que pode causar excitação excessiva do órgão genital masculino, ou seja, o estímulo constante, seja lá qual for a hora,
mesmo em momento de concentração, relaxamento e estudo. Isso me incomoda muito. Não sei se existe aí um fluxo de energia a ser trabalhado. Não, isso é uma doença. É um nome clássico, etc. Tal, bem claro para isso. E a forma de trabalhar isso. Eu estou sendo assediado por energia extrafísica ou intrafísica negativa, dos quais não consigo me livrar ou trabalhar com elas. Não. Isso aí é um caso médico. Tem nome para essa doença, tem tudo. Isso aí é muito mais comum do que você está pensando. Às vezes acordo com uma excitação demasiada, e mesmo que eu tenha uma relação sexual, a excitação e o estímulo continuam. Se retraio e não me relaciono sexualmente ou me masturbo, a excitação começa a me incomodar, interferindo na concentração e na fixação em atividade, principalmente de cunho intelectual. Atualmente estudo o livro Projeciologia. Ele tem 37 anos. Agora veja, o nome disso, vocês sabem qual é o nome? Priapismo. Priapismo. Entende? É do Príapro. Isso aí você tem que conversar com um médico sexologista o mais depressa possível, para ele ver, tratar de você, dar as coordenadas. Outra coisa, você tem que gastar também suas energias em alguma coisa diferente do problema do sexo. Isso também vai te ajudar. Mas às vezes é necessário examinar outras coisas. Você sofre de priapismo. Se você nunca viu isso com 37 anos, você está por fora. Você não deve ter feito consulta em quem conhece o assunto. Seu processo é sexológico, sexologia, priapismo. Isso é muito comum. Outra coisa, isso de ter ereção, todo homem tem que ter. Dependendo de mulher, dependendo de ele estar pensando em fêmea ou qualquer relação sexual. O processo da ereção é normal, principalmente de madrugada. E outra coisa, agora, ele deve estar falando isso porque deve ter piorado esses dias, por causa do frio. Com frio de vida coberta, esquenta o corpo, aumenta mais o processo da ereção. E a pessoa sempre tem. Isso é ereção fisiológica, é normal. Todo mundo tem. E outra coisa, pode ter até o início, por exemplo, da secreção sem ser orgásmo. Você sabe que tem uma secreção que ela pode sair antes. O cara pode sair. Então ele vai ver lá no pênis dele que está molhado, etc. E aquilo não é urina. Não tem nada a ver com isso. É assim, isso é normal, isso faz parte, é a saúde. Eu estou com 78 anos, eu tenho isso. É normal, não estou pensando em sexo nem nada. No entanto, estão trabalhando lá embaixo. Os Países Baixos estão em atividade, vão para a guerra. Isso é fisiológico. O povo tem que entender. Agora, no caso dele, não. Quando o negócio é assim o dia inteiro, essa situação toda, mesmo depois do ato sexual, isso é priapismo. Isso aí é doença, e é doença grave. Isso aí pode criar problema. Tem muita gente que tem priapismo, que faz law and order, aqueles lá do Unity, é aquele povo. Valdo, aqui está dizendo no AIDS que é uma doença causada por insuficiência de drenagem do sangue, que enche os corpos cavernosos do pênis, né? E ele tem uma ereção peniana dolorosa, independente do desejo sexual. Mas não é só isso. Por mais de 2 horas até. Mas tem os processos de hormônio, tem uma série de hábitos da pessoa. Isso aí está fraco. Precisa estudar mais. Esses caras não estudaram sexologia. Qual a diferença em termos de efeitos assistenciais entre o pensene fraterno da Consim e o pensene fraterno da Consciex? O problema todo é o seguinte: a Consciex, se ela é bem lúcida, ela tem mais capacidade de discernimento do que a Consim. Mesmo a Consim mais lúcida, só se for o serenão. Mas geralmente a Consciex tem mais chance, porque ela se manifesta diretamente por um veículo de manifestação mais evoluído. Né? Assistindo os comentários sobre alguns problemas que atrasam o Brasil, o mais citado foi a corrupção. Concordo e acrescento: há enorme problema em nossa cultura, não só em nosso país, mas no mundo. O hábito em trabalhar apenas em benefício próprio e agirmos como se devesse para ajudar apenas a nós e aos nossos. Isso é terrível. Deveríamos agir em benefício coletivo sempre. Sim. Eu falo que é o seguinte, que aconteça o melhor para todos. Isso é que é o ideal. Dentro do problema do código grupal de cosmoética, etc. Tal. O brasileiro é muito solidário. Muito embora eles falem que o mineiro é só solidário no câncer.
Tem essas coisas todas. Mas tem muita gente solidária, assim. O Chico, por exemplo, ele foi o Chico Xavier, um símbolo da realidade assistencial do Brasil. Tem muita gente no interior daquele jeito. Não é só ele, não. O último, a fatologia, na última linha da fatologia, a defesa dos direitos das pessoas. As etnodiferenças. Isso aqui que eu quero chamar a atenção. A hora que nós combatemos o mega idiotismo dessas três condições aqui, pan-judaísmo, pan-germanismo e pan-comunismo, e vocês talvez nunca tenham visto isso junto, e para justamente defender essa diferença, a etnodiferença, a diferença étnica. Pelo seguinte, a gente não tem culpa se você nasceu como brasileiro, ou islâmico, ou alemão, ou africano, do África do Sul. O que há? Isso é a própria vida, que ele exige que você seja assim. Agora todo mundo é igual. Eu estava pensando na defesa também dessas minorias raciais. No caso, por exemplo, da cota aqui, para os negros entraria nisso, em parte aqui, né? É um dos aspectos, eles defenderem a cota. Não, essa cota aí, tudo que chama atenção demais para etnia ou raça é negativo. Eu sou contra essas coisas. Eu também sou contra. Isso aí está dando valor para a raça. Isso, em vez de ajudar, deprime a raça. Não é por aí. Tem que melhorar a educação. Não é através de percentual que vai melhorar a educação no Brasil. Só piora. Mas tá eu tenho... Outra coisa, não se deve chamar atenção para nada de raça. Começou a chamar atenção para a raça, tem alguma coisa errada. Mas eu sei... Todo lado é assim, eu vi isso no mundo inteiro. Os Estados Unidos, então, é de vomitar. Tinha lugar que eu nem ficava lá muito tempo, porque não vai. E outra coisa, nunca nos Estados Unidos você vai dizer que são só os brancos que são mais racistas contra os pretos. Não. Lá tem lugar que os pretos são muito mais racistas do que os brancos. Isso depende do lugar que você vai. É o que eu estava contando para vocês, o caso do taxista de New York. Taxista de New York. Então, o caso Você sabe o que aconteceu com a minha mulher, né? Você já falou. Ela foi comprar, nós estávamos passando lá, no centro da cidade, e perto da Wall Street, essa casa lá. Então, nós fomos passando, e ela olhando roupa, aquelas coisas como toda mulher usa, e ela é especialista nisso. Então, foi olhando. Aí ela viu que tinha umas perucas enormes, muito bem feitas, tal, uma casa enorme. Ela entrou lá dentro. A hora que ela entrou, ela olhou, está cheio de senhoras e homens, tudo preto, grandão. Tudo olhado para ela com cara feia. Ela foi olhando, quis falar, mas todo mundo hostil. Lá pelas tantas mandaram ela passear, abriram a porta e mandaram ela embora. Eles não estavam ali para vender para branco. Isso é New York. Ela passou por isso. Eu falei assim, poxa, essa eu não esperava. Quer dizer que para comprar aqui o jeito é passar um troço preto. É o único jeito, não tem jeito. Agora, me deu uma vontade, já que eu estava muito ocupado, mas me deu a vontade de entrar lá para ver o que eles iam falar comigo, tudo de branco. Aí eu ia falar, pois é, eu estou procurando aqui o senhor Alfredo, ele é preto igual o senhor. Ele está aí agora? Só para chatear, né? Uma coisa assim. Criar um problema, fazer uma cena, você está entendendo, com o processo. Essa questão tem umas cenas dessas que eu já provoquei na minha vida, muito seriamente. Essa questão uma vez, lá na Lagoa, no Rio de Janeiro, havia uma empresa que consertava carro. Mas eles sempre tapeavam a gente. Então eu coloquei meu carro lá, anotei as coisas todas antes, e o que é que tinha de alguns amigos que eles tinham tapeado. Coloquei tudo, sabe? E deixei dentro do carro. Dentro do carro, presta atenção, meu golpe. Dentro do carro, guardado o papel. Aí a hora que eu fui para receber o carro, para ver se já tinham limpado, arrumado, tal, atualizado, eles vêm com o negócio e tinha alguma das coisas que eles faziam com os carros. Eu falei assim, agora dá licença, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Por favor, vem cá, abre o carro. Abre. Agora, abre aí o
porta-luvas. Vê se tem um papel. Tem. Agora, abre o papel. Tirou. Lê aí o que está escrito. O que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que vocês estão tapeando todo mundo. Aí eu chamei todo mundo, bati palma. Fiz aquele show lá dentro. Olha aqui, gente, ó. Acabo de constatar que essa turma toda está tapeando todo mundo aqui. Por causa disso. Essa ocasião, isso aí é a década de 60. Não tinha nada de consumidor, essas coisas todas. Por isso que eu acho que esse processo de consumidor é o máximo. Agora, foi um espalho. Aí eu disse, não, mas não é isso, doutor, tal. No fim, eles não quiseram cobrar nada que fizeram no meu carro. Eu falei, eu faço questão de pagar. É a minha moral, vocês não vão abater a minha moral dessa história. Aí o povo tudo viu, eu paguei tanto que foi, etc. Tal. Agora, era uma tapeação danada. Entende? Eles cobravam coisa que não faziam e outras cositas mais. Agora, isso já vinha há muito tempo. Eu levei o meu Fuscão lá, o Fusca maceteado, tudo de propósito. Agora, deixei tudo escrito. E estava escrito no papel, escrito dia tal das tantas horas. Tá? O que é que se passa? A firma, os negócios, tudo antes. E o cara mesmo é que tirou. Não tinha jeito. Eu fui lá para pegar o carro. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, você há de ver. Eu chamei o gerente, o povo todo que estava lá. É bom os seus funcionários chegar aqui, que eu quero fazer uma representação dessa situação. Então, veja, às vezes, isso é necessário. Você dá, então, aquele ups, está entendendo? Os 5 minutos técnicos da história. Mas lá eles me pediram para fazer isso, porque estava demais. Vários amigos meus no Rio. Agora, era na Lagoa. Essa empresa fechou depois. Passou a temporada, era muita maracutaia que eles estavam fazendo. Agora, o local deles era o máximo, na Lagoa, tinha espaço, muito espaço para colocar carro, junto do morro, você está entendendo? No pé do morro ali. É perto lá onde eu fazia assistência da, sabe? Favela da Catacumba, lá perto. Do tema do mega idiotismo cultural, o senhor colocou aqui, né, o nazismo, o judaísmo e o comunismo. Mas tem uma questão que eu queria que o senhor comentasse sobre a religião também, porque ela separa as pessoas e ela põe os escolhidos também. Ela cria religião, a gente já mostrou isso aí, eu sei. Mas o problema nosso aqui é esses pãs. Esses pãs é que é um negócio sério. É, o pan-judaísmo, o germanismo e o comunismo. Outra coisa, não sou eu que criei esses nomes, eles existem, está aí na história, qualquer um que for estudar chega lá. Agora, o pan-germanismo, a coisa mais brava que teve foi com o Hitler. E ele, com toda, vamos dizer, toda a ignorância dele, ele chegou nisso tudo, com o arianismo, que era uma coisa terrível. Isso aí, olha o que ele fez. Ele fez um dos maiores estragos. Agora, o maior estrago desse foi feito pelo pan-comunismo. Que entrou o Stalin, que matou mais gente. Tudo isso aqui, ó, tem problema. O pan-judaísmo está matando gente toda hora. Na semana passada foi quantos? 8, 9. Aí, estão matando gente. É o pan-judaísmo. Teve o Holocausto, mataram muito judeu. Mas veja, eles também estão matando gente. Do mesmo jeito. Mudou nada. Vocês estão entendendo? A Segunda Guerra, Holocausto, ó, a coisa continua. É isso que a Hannah Arendt andou escrevendo. Ela falou, se vocês forem ler tudo que ela escreveu, os livros inteiros dela, aquela corrumaça de dados que tem, vocês vão ver estudar. A religião em si, ela não deixa de ser uma questão cultural, né? Porque tem diversas religiões. Mas religião é o seguinte, a religião é toda, ela é negativa, mas você não pode combater tudo, porque o povo precisa daquilo. Está entendendo? Não tem jeito. E outra coisa, a pessoa que está com cigarro, você não pode chegar e tirar o cigarro da pessoa e deixar ela daquele jeito. Você tem que fazer um tratamento com ela. Esse povo da religião é a mesma coisa. Foi isso que eu tentei fazer com o espiritismo. Entende? Tem o problema da abstinência da religião, a simples abstinência da religião. A pessoa sai, ela se sente sem chão. Como é que fica? Pode ser o bloqueio lá da faixa de Gaza. Esse bloqueio está faltando alimento, um monte de coisa lá que Israel não deixa entrar.
Pois é, por isso que eles mataram esses 9 lá, né? Absurdo total, todo mundo fez. Só os Estados Unidos que não falou nada, como sempre. Eles são omissos, são lenientes. Eles, por quê? São mandados por Israel. Israel manda neles. Gente, o problema todo é o seguinte, agora estão começando a falar nisso, mas há muitos anos que eu observo isso. Eles estão há dezenas de anos fazendo pressão em cima dos palestinos e matando muita gente. Agora, há uma desproporção bélica entre eles e os palestinos. Eles estão lá com metralhador e bomba, e os outros estão com pedrinha de estilingue. Quer dizer, agora começaram a falar na desproporção, porque eles mataram esses 9 e os caras não estavam armados para isso. Pois é, estilingue contra, pois é, bola de gude. É isso que os caras, essa desproporção, eles agora falaram muito nisso, na morte desses 9. É pela primeira vez eu vi alguém falando nisso. Eu sempre meti o pau nisso. Há uma desproporção. É igualzinho aquela desproporção dos ditadores da China na Praça Celestial lá, com aquele o estudante na frente que subiu em cima do tancão, blindadão enorme, ele subiu em cima. Aquilo é terrível. O exército de... Outra coisa, eles agora comemoraram os anos daquilo, né? Mais de 30 anos já, não sei quantos anos. O exército de Israel é o melhor treinado do mundo e o mais bem equipado do mundo. Pois é, e eles têm a bomba. Bomba. Agora veja, quem tem a bomba fica quieto com ela, não faz nada. Até os americanos nunca mais soltaram a bomba. Os judeus nunca mais soltaram a bomba. Estou falando do negócio do Irã. O cara lá deve ter a bomba mesmo, porque senão ele não falaria com tanta segurança. Está na cara. Agora veja, eles não fazem nada, porque se soltar uma bomba dessa, o quê? É suicídio. Todo mundo vai morrer junto. Aquilo lá vai ficar cheio de pestilência por quanto tempo? Quem é que vai viver naquele ambiente? Todo o Oriente Médio vai para o buraco. Então é por isso que fica esse negócio. Vão fazer, tapar isso, tampar aquilo. Mas não há um problema de diplomacia aberta por parte dos americanos. Até agora eu não vi. A Hillary é mais uma. Entrou no buraco daquilo que os outros estavam fazendo do mesmo jeito. Não mudou nada. Mudou nada. Paulo, aqui na página 8, em Fatologia, na terceira linha, o último item da terceira linha, os tabus internacionais. Você poderia explicitar esses tabus internacionais? Os tabus internacionais, isso aí é o seguinte, depende do processo geralmente cultural da situação. Tudo é um problema de ver como é que isso funciona. Agora, tem tabu por todo lado. Vamos pegar, por exemplo, a Itália. Quais são os tabus da Itália? A Igreja Católica. Mas que mais? Vaticano. A máfia. Presta atenção, só isso. Vamos raciocinar. Atualmente tem outra coisa também, o racismo. Eles estão começando a ter racismo contra os islâmicos, etc. Tal. Veja o que aquela nossa amiga, que era a grande jornalista, o que ela não escreveu. Aquele livro dela é terrível. Com Berlusconi aumentou o racismo, pois é, porque ele é neofascista. Pois é. Agora vocês vejam o que eles não deixam esse Berlusconi fazer. As loucuras que esse cara faz. Eles estão estabelecendo... Agora, ó, quem ganha do Lula, que eu achei até agora, foi só o Berlusconi. Eu não vi mais ninguém que fizesse tanta falcatrua e que todo mundo aplaudisse. O Berlusconi ganhou do Lula. Eles estão estabelecendo agora na Itália, tem uma lei, uma proposta que é 30% de teto para filhos de imigrantes que podem ter acesso à escola. Então, numa turma, se passar de 30%, não pode participar. Você sabe, mais. Com isso eles querem frear o processo de pouco a pouco a Itália ser dominada pelos imigrantes. Não é isso que eles estão colocando como defesa. Estados Unidos, os Estados Unidos estão começando a ficar nisso, você sabe disso. Né? Cultura e idioma. Isso já era falado desde a década de 60. Depois da guerra, eles começaram a falar nos Estados Unidos. Está caminhando para isso. Os mexicanos, os espanhóis, etc. A turma hispânica está dominando uma série de condições. Eles estão falando lá, os oposicionistas, em apartheid dentro da Itália. Eles estão criando apartheid. Apartheid, sim. Agora veja, o negócio mais forte foi com aquela nossa amiga.
Você sabe quem é, né? A jornalista, a Falati, que começou com o negócio mais sério. Quem falou primeiro foi a Falati, mais séria nisso. Agora, ela exaltou. Agora, o pior da história, ela morava em New York. Ela estava fora da Itália. Então começaram a tirar a pedra depois. Agora, depois parece que ela voltou para a Itália. Não sei como é que ficou aí no fim da história dela. Agora, o livro dela, gente, é horrível. Vale a pena ver. Eu vi o livro dela e falei assim, que coisa. Será que essa dona foi o Maquiavel? Que parecia, as ideias pareciam, a situação é mais ou menos aquilo. Quanto à Coreia do Norte, que é um barril de pólvora, tudo indica que o povo é o mais controlado do mundo. E tudo indica que ela só vai mudar a partir do movimento externo, eu acho. Qual é a opinião do senhor com relação a isso? O que poderia já se fazer para isso não estourar, a situação não piorar lá? Eu acho que tinha que mostrar mais os processos de diplomacia mais sérios. E lá o negócio é sério porque os americanos são muito enrolados com o processo da Coreia do Sul. E quando tem dois países assim, esse negócio é sério. Você lembra o que aconteceu com as duas Alemanhas? Lá são as duas Coreias, é a mesma situação. Então, primeiro, teria que acertar para ser uma Coreia só. Agora, como conseguir isso? Esse povo brigando. Eles estão em luta, a guerra não parou. Faz mais ou menos 50 anos lá. Eles estão em guerra o tempo todo. A verdade é essa. Agora, arranjaram um cara que é um psicótico, né? Aquele baixinho, esse Gil, ele é doido. E outra coisa, já colocou o filho dele na frente, etc. Uma ditadura violenta. Agora, veja, ele usa as mesmas coisas do Hitler, aquela coisa toda. Agora, precisava de fazer infiltração. Que precisa lá infiltração. Julgar as coisas por avião, para o povo ler, na linguagem deles. Está entendendo? Fazer coisas assim, para acordar o povo que está lá dentro, porque o negócio tem que ver de dentro para fora. É centrífugo. Não pode ser de fora para dentro. Não dá. Lá tem, eu já vi algumas fotos, lá isso não repercute, não divulgam muito isso, mas de criança, tipo aquela criança africana, que é pele e osso e aquele barrigão, assim, e o cidadão lá, ele tem limite de ir e vir, ele tem todo mundo tem seu distrito, ele não pode passar daquilo. Ele é circunscrito, ele tem limite dentro da situação, tem fronteira. Agora, lá é a pior ditadura e é o pior país que está na Terra atualmente, né? Já não é mais a África, e eles estão na frente. Matéria de atraso. Atraso que eu estou falando, cultural, de convívio, de humanismo. Lá não tem. Agora, você olha o cara, você vê que ele é perturbado, ele é doente. O cara é doente. Aqui, gostei da sua atitude na oficina, citado no tratamento do seu Fuscão. O mega idiotismo do Brasil é esse mesmo. Dá tudo ruim e falam que está tudo muito bom. E a alta alienação. Até que ponto essa cultura de exigência do consumidor pode ser fator de reeducação no Brasil? Mas eu sei disso, por isso que eu falei. Ainda não tinha. Uma das maiores conquistas que o Brasil fez aí nos últimos anos foi esse Código de Defesa do Consumidor. Eu acho isso seríssimo. Dentro do nosso processo. Outra coisa, eles têm feito agora propaganda sobre isso. Para fazer parece 20 anos, né? Tem um código, é isso? É por aí, né? Mais ou menos 20, não é isso? Agora, eu considero isso o máximo. Agora, veja, quando sair esse código, assim, não preciso mais de ir, sabe, na oficina lá de consertar carro. Não preciso mais dessa. Não, eu tive que fazer isso em alguns lugares. O povo me pedia. É igualzinho aquele caso de comprar os gibis do cara que era rico. Entendendo? A turma via e vinha, me pedia. Eu era uma espécie assim de factotum. Nessa área, naquela outra, nisso, para ajudar. Não, você tem diplomacia, você sabe falar, vai lá e representa a gente. Outra coisa. Esse dia que eu fui na Lagoa, 2 pessoas foram comigo. Eu fui até no carro de um deles. O meu carro estava lá. Eles me levaram e viram tudo.
a minha performance. A hora que saiu, eu falei assim, então, valeu a pena? O que vocês acham? Foi bem? Eles sabiam que eu tinha sido convidado para trabalhar. Entende? Então, eu saí bem? Não. Você saiu esplendidamente bem. Esse povo vai tomar alguma atitude, porque não é possível. Vão dar um jeito. Agora, outra coisa. Eles eram representantes do Fusca. Era tudo a Volkswagen. Então, o negócio não tinha outro lugar melhor do que aquele. Você sabe como é que é? Revisão, fazer isso, ver aquilo, tudo. E o meu Fusca, que era maceteado, eu queria levar na maior oficina que havia. Então, levei lá ingenuamente. Está entendendo? Antes. Vi o negócio, como é que foi, falei assim, não, então deixa, nós vamos estudar isso. Foi aí que eu fiz a segunda, para valer. Primeiro eu sondei, primeiro vieram me falar. Eu levei, realmente eles fizeram o negócio, cobrava mais, fazia uma opção de coisa mesmo. Agora, nessa segunda, não teve jeito. Agora, o melhor foi a hora que meus amigos viram, eles não querendo cobrar o que fizeram com o meu carro. Eu falei, não, faço questão. E daí, anota. Quero pagar isso aí, eu quero sair daqui altaneiro, a cabeça erguida. Eu fiz o que eu pude. Agora, veja, hoje nós não precisamos mais de fazer essas performances. Isso é uma performática, é um ato performático, que você às vezes tem que fazer. Às vezes é necessário em certos lugares. Eu já fiz isso no exterior. Já fiz. Às vezes era necessário. O que você vai fazer? Certas coisas. Tem umas performances que às vezes não são assim. Mas, por exemplo, você chegar e se apresentar para apresentar os outros. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Uma pessoa, todo mundo está com medo de chegar perto, então eu chego lá e estabeleço a diplomacia, ver como é que é artista, autor, uma coisa qualquer, o cara que está isso, está aquilo, isso tudo eu fiz. Foi o meu caso com a Graça, com a cantora. A Marisa Monte, ficaram todas felizes. Tanto a Marisa, como o rapaz que estava com ela, quanto a Graça, quanto eu, todo mundo. Terminou em paz. Isso no aeroporto, alto nível. Entendeu? É o jeito, né? Mas, ô, gente, o que mais quer que vocês têm sobre o mega idiotismo cultural? O que é que tem aí? O que é que ficou mal parado ou obscuro dentro da situação? Professor, mais uma coisa. Antigamente, com essa parte de defesa do consumidor, eu acho que era o Globo, tinha uma sessão boca no trombone. Sim. Que era uma sessão que o comércio começou a ficar com medo. Mas isso acabou. Porque a pessoa falava, tinha qualquer problema, você ia na loja. Ele não queria reparar, você falava, vou colocar no boca no trombone. E isso fazia efeito. Só que agora isso não existe mais. Não tem tantos anos atrás. Agora, com a defesa do consumidor, acabou, né? Já tem os pontos, né? A coisa está muito bem organizado isso aí. E outra coisa, eles funcionam. Eu já vi essas coisas funcionar com várias pessoas. Tem que trabalhar direito. Agora, eu lá no Rio, eu tinha muito problema com as coisas, principalmente com eletrodoméstico, sabe? Então, você tinha que saber muito bem. Por exemplo, eu teve uma época que lá nos meus os dois andares lá do meu apartamento, eu tinha 10 aparelhos de ar-condicionado. Por causa do processo do Rio, eu devido à hipertensão, eu ficava mais em casa, senão eu não podia trabalhar em certas áreas do meu apartamento. Tinha que ter ar-condicionado. Agora, com isso, eu tinha que ter um aparelho de ar-condicionado muito bom, porque senão era todo dia que tinha que estar tirando, trazendo, levando, arrumando, você está entendendo? Então, isso aí eu vi muito. Teve lugar desse que eu tive que entrar também, fazer uma performance para ajudar os outros. Eles ofereciam, às vezes, aparelhos que estavam com defeito. E você levava depois, eles achavam ruim, criavam problema, era um problema. Então você tinha que escolher a firma que era boa, que atendia todo mundo, que recebia de volta o aparelho, que trocava o aparelho com você. A melhor que havia no Rio naquela ocasião era a Telerio. Lembra da Telerio? Que era grandona. Essa atendia direito as coisas. Mas tinha outras lá terríveis. Foi um custo até a gente descobrir o processo da Telerio, que era melhor, como é que era, tudo. Agora, para você manter 10 aparelhos de ar-condicionado, que são esses de ponto,
Eles são específicos, você está entendendo? Não é andar inteiro, nem nada, não, é pequeno. E naquela ocasião os melhores eram esses mesmo, não tinha outro jeito. E isso tudo você tinha que também, às vezes, que apelar para mostrar a situação, para defender o processo. Agora, com o tempo, a gente aprendia, né, a guardar a fatura, guardar bem quem é que foi, como é que é o seu nome, escreve aí para mim, dá o seu nome aí que você está vendendo, tem a data, vamos ver tudo. Eu já fiz isso muito antes desse negócio de defesa do consumidor, eu já fazia essas coisas todas mesmo. Outra coisa, jamais pagar um serviço adiantado. Isso também no Brasil você não deve fazer, nem aqui em Foz. Não se deve pagar serviço adiantado para ninguém, isso é loucura. Isso aí tudo a pessoa tem que aprender isso aí. Não é só o processo de defesa do consumidor, não. É o modo da pessoa agir na compra, na manutenção disso ou daquilo. I would like to ask about China, mega idiotismo. Ela está falando sobre a China? Ela quer saber qual é o mega idiotismo da China. O mega idiotismo da China é a ditadura, dictatorship, okay? This is the worst one, Mas o que mais vocês têm aí sobre o assunto? O que é que vocês têm mais sobre a situação? Praticamente eu li aqui as coisas mais importantes da história toda. Aqui na A, professor. Aqui, ó, Adélio aqui. Ladies first. Pode você. Não, é que fazendo o link com a pergunta dela, qual é o mega idiotismo mundial? Mundial? É. Ignorância. A ignorância é que leva a pessoa a não ter prioridade evolutiva. Então é a falta de inteligência evolutiva que é o mega idiotismo da humanidade. Inteligência evolutiva, por exemplo, saber como é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, o que vai acontecer com você depois. Essa ignorância básica da inteligência evolutiva é a pior coisa que tem. A conscienciologia baseada nisso, a evoluciologia, é para melhorar esse aspecto, para acabar com esse mega idiotismo. Tem? O vidiotismo não seria também um grande idiotismo cultural? Eu já escrevi sobre isso. Pois é. Hoje o brasileiro fica, em média, 4, 5 horas por dia. Hoje há várias doenças derivadas do processo da computação. Né? A cibernética são muitas doenças hoje. A primeira que apareceu, eu comecei a falar naquilo, o povo achava ruim. Hoje aquilo ficou pequenininho. Pessoal, era o idiotismo. O pessoal ainda perde muito tempo com a TV em si, né? Porque fica ali inócuo, passivo, e perde 3, 4, 5 horas por dia na frente de um... E mais o computador ainda durante o dia, né? É isso. O pior é aquela pessoa adulta, uma cabeça até muito boa, inteligente, tem todos os recursos ali, ela passa sexta, sábado, domingo na frente jogando videogame, quer dizer, isso é de morte, né? Eles arranjam videogame, não, mas esse é de homem, é de criança. A ignorância é tudo uma tapiação, uma bobagem grande. Outra coisa, a maioria dos videogames são de morte, são belicismos, você tem que matar os outros, tem que fazer isso, tem que destruir, tem explosão, tem não sei o quê, acidente. E com a computação agora, né? Tudo negativa. E com o poder computacional e o 3D, o pessoal está cada vez mais enfronhado nessas questões. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, essas doenças vão se afirmar cada vez mais. Eles vão ter que tomar providência. Eu ainda não vi até agora, mas eu já estou esperando, já faz uns 2 anos. Que vai aparecer o especialista em doenças de computador. Só faz aquilo. Eles devem criar um nome, eu estou esperando o nome que vai aparecer para me colocar na enciclopédia. Mas uns 2 anos eu já tinha falado disso. Vai aparecer o cara que está tomando conta disso. Para mim isso vai aparecer dos Estados Unidos. E lá já tem muita gente, tudo perturbada, né? O autismo, por exemplo, do internauta, hoje já é tido como uma doença. Talvez seja pior, hein?
Ô, Luimara, você vai ficar aí depois que acabar a abertura? Eu queria falar uma coisinha com você. Te pedir um grande favor daqueles que só você pode resolver. Tá bem? Ela faz pesquisa em matéria de processo jurídico para mim. Faz alguns anos. E hoje eu estou precisando de uma coisinha para ela. Mas vocês estão entendendo, né? O que a gente está falando com isso? Sim. Eu aqui, professor. Em Salvador tem muito forte a questão das políticas de reparação. Tem o quê? Forte o movimento de políticas de reparação aos negros, né? Sim. Inclusive surgem frases, as pessoas usam na rua camisetas se dizendo 100% negro. Isso é uma idiotice nessa busca Tudo idiotice. Agora, Salvador é representante da África no Brasil, né? É o lugar que tem mais processo de africanismo. Tudo é de lá. Então é um problemão. Agora, é loucura também. Loucura grande. Uma outra coisa, vocês notaram também que é de Salvador que saiu a maior defesa dos homo. Foi de lá. Isso também é importante a gente pensar. E é bom, ele é bom, o cara é bom, sabe defender as coisas, é positivo. Agora veja, o que eu achei foi engraçado isso. Eu ainda não vi essa relação de homossexual com o dado. Para examinar isso, como é que é. Como é que fica? Entende? Okay. É um processo de etnia. Agora, ó, viva Salvador, tá? Viva Bahia. Professor, Sim. Aqui Rosa, eu só queria fazer duas correções de verbetes passados. Eu falei sobre 2 livros aqui, um deles são Mentes Perigosas e o outro Mentes Inquietas. Mentes Perigosas que fala sobre o psicopata e o sociopata. Então, eu queria fazer essa correção. E também sobre a questão do centrípeto e centrífugo. Centrípeto é que procura se aproximar do centro. E centrífugo é o processo que o senhor falou, da máquina de lavar, que vai do centro para fora. Mas agora o que eu gosto de falar nisso é o seguinte, o centrífugo é que está fugindo do centro. Você está entendendo? E o centrípeto é o que está chegando para o centro. Eu ponho aqui o de fora para dentro e o de dentro para fora. Então, se você pensar sobre esse aspecto, você vai ver o que é que eu quero dizer. Como é que você vai falar, por exemplo? Centrífugo. Você está saindo de você. Está entendendo como é que é? Você está fugindo de você. Centrífugo. É o centrofugitismo. Você está entendendo? E o outro, você está caminhando para o centro. Agora, eles têm muita acepção e o modo de falar sobre isso. Pois é, eu mesmo já fiz a centrifugação do negão. É mais ou menos a situação que eu quero dizer é essa. O nome da autora... Tem que centrifugar. A hora que você faz e joga para o centro, a opção de coisa é jogada fora. Você está entendendo? Por quê? Fica tudo no centro. Você está entendendo? Então, muita coisa sai de dentro. Então, a hora que fala centrífugo, quer dizer que está mandando coisa que é pestilenta para fora, está limpando o centro. Você entende? É por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Né? Professor, e o nome da autora dos 2 livros é Ana Beatriz Silva, né? Então, aí Agora, muitas pessoas perguntaram... Tem um livro sobre esse negócio de mente alterada, que é de uma grande psiquiatra da Inglaterra. Ela escreveu um livro muito sério, Uma Mente Inquieta. Esse é melhor do que esses livros todos que você está falando aí. Mas é sobre outro assunto. Sei. É uma mente inquieta. Isso ela é bipolar. Sei. E outra coisa, existe um outro livro, que é do Barros, que fala também sobre isso. Aquele brasileiro, hein? Pois é. Esse aí seria bom, vocês falaram os nomes direitinho para ela. São melhores. Vale a pena estudar isso aí. São melhores do que esses. Esses aí são best-sellers que estão na moda. Mas esses outros são muito superiores. Esses outros são muito superiores. Aquela, como é que é? Ferguson. Tem um nome, a inglesa, a psiquiatra é fora de série.
Jameson. Pediram só para falar, o outro livro é Bipolaridade e Temperamento Forte. Esse do Barros, né? Que você tá do Barros, é mais ou menos isso? Bipolaridade e Temperamento Forte. Agora, ele é interessante porque ele mostra o que aconteceu com ele, a vida que ele teve. Mais fácil. Fala o nome aí para ela. Olha lá, Rosa, ela vai falar aqui, seria bom marcar isso. Uma Mente Inquieta, autor é K-A-Y. Redfield, R-E-D-F-I-E-L-D, Jameson. J-A-M-I-S-O-N. Editora Martins Fontes, de 2004. Esse livro é muito bom. Esse aí há muito tempo eu trouxe isso na tertúlia, falei, a gente debateu aqui. Coisa dela. É fora de série. Agora, mais alguma coisa? Nós podemos encerrar aí a assembleia, o expediente de hoje. Estou vendo que os dois aí chegaram, está tudo bem? Vocês vão falar alguma coisa aí, fazer algum pronunciamento para o público? Então tá bom. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 69 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 32 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos recados do João Paulo, curso com 5 cobaia, e a Tamara sobre os laboratórios do CAEC. Boa tarde, venho falar em nome da Conce sobre o curso com 5 cobaia do Conscienciograma, que vai ocorrer nos dias 2, 3 e 4 de julho, mês 7. E esse curso ele vai ter 30 vagas, é um curso aberto, o preço é R$ 150, pode ser parcelado em até 3 vezes, e vai ser realizado aqui no CAEC. A novidade é que a gente vai fazer um sorteio. No dia 12, Dia dos Namorados, a Conce vai fazer um sorteio, e o sorteado vai ter direito à inscrição e a convidar uma pessoa, quem quer que seja, não precisa ser namorada ou namorado, para participar do curso. O sorteio vai ser no dia 12. Quem pode participar são os tertulianos que estiverem aqui e assinarem o livro de presença, ou os teletertulianos que mandarem no link das perguntas da tertúlia, mandar no título a palavra com 5 cobaia. Esses teletertulianos também vão estar concorrendo ao curso, à inscrição no curso. Então, repetindo, sorteio para quem quiser concorrer no dia 12. O curso acontece 2, 3 e 4 de julho. Dia 12 de junho, sorteio, 2, 3 e 4 de julho, o curso. Obrigado, boa tarde. Pessoal, precisamos de voluntários novos para os laboratórios do CAEC. Quem estiver interessado, por favor, me procure na sala dos laboratórios hoje, depois da tertúlia. Obrigada. Quero aproveitar para divulgar o debate que a gente vai ter no domingo aqui no CAEC sobre com 5 cobaia voluntária do Conscienciograma, né? Então a gente vai fazer um debate aberto, não é palestra, são várias perguntas que a gente vai estar colocando para questionar a fala do professor Valdo, o que a gente fala, a nossa experiência, para saber por que é importante a gente passar pelo com 5 cobaia do Conscienciograma. O debate é domingo que vem, às 15 horas, aqui no CAEC, aberto a todos. A gente vai ter um coffee break, tá? Boca livre. Então, quem quiser comparecer, está convidado aí para participar. Obrigada. Para amanhã, será debatido pescoço, verbete eleito com 16 votos, especialidade somatologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.